Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago para vocês essa almofada coelho. Coloquei um zíper, facilita bastante quando precisar lavar. E sem mais demoras, vamos ao passo a passo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Eu vou começar riscando os olhos e o nariz em um sintético preto, mas você pode substituir por feltro ou fazer pet aplique ou até mesmo pintar. Risquei. Os olhinhos tem que riscar de forma espelhada. Agora eu vou passar a fita dupla face para estabilizar na hora que eu colocar no tecido. Que é importante que não saia do lugar, porque se sair, quando a gente for olhar, tá o rostinho torto. Agora é só recortar no risco. Depois eu pego a frente da almofada, que eu cortei igual com o molde. Aqui é a auréola e aqui é a parte de baixo do tecido, onde corta. Coloquei o molde, eu cortei igual com o molde, estão vendo? Eu não deixei margem de costura. Aproveito o molde e risco o lugar onde eu vou colocar os olhos e o nariz. Retiro a película protetora da fita dupla face e coloco onde está riscado. Agora, se você for fazendo sintético, ele fica emperrando um pouco na máquina, então é bom umedecer com alguma coisa, ou molha dedo. Eu costumo usar um pouquinho de óleo de máquina. Agora tem que ser bem pouquinho, para não sujar o tecido. Isso facilita quando for costurar. Agora eu vou costurar começando daqui com retrocesso. Não precisa costurar os cílios. Vou costurar em toda a volta, prendendo tudo. Pronto, aqui eu vou usar esse calcador, porque eu tenho uma visibilidade melhor. Já costurei com pontinho 2, número 2. Fica melhor para fazer as curvas. No molde tem a marcação, esses piques é importante, porque é a marcação onde vai ficar o encaixe das orelhas. Agora vamos cortar a frente das orelhas. Coloquei tecido direito com direito, risquei a frente das orelhas e vou cortar no risco. Pronto. Agora o fole que vai pegar em torno da orelha. Encontro no comecinho, ponta com ponta, e encontro o outro lado também. E agora eu vou começar costurando com peg de máquina. É importante que o tecido fique bem encontrado com o outro. No retrocesso, estou usando o ponto número 3 e a agulha 10. Aqui tem que ir com paciência para não ficar pregas. Costurando aos pouquinhos e ajeitando o tecido. Agora eu vou pregar o outro lado da orelha. Eu acho esse lado mais fácil. Não sei por quê. Pronto, deu certinho. Se por acaso sobrar, lembre de deixar o mesmo tanto sobrando do outro lado, para não ficar a orelha torta. Agora na parte curvada, eu vou cortar esse excesso de tecido ou usar uma tesoura de picote.
Depois que eu tirei esse excesso de tecido na parte curvada, eu vou pegar as laterais da orelha, encontrar as costurinhas bem certinho e vou retirar um pouco, coisa de meio centímetro, fazendo um arco. Isso vai dar um caimento melhor na orelha. Ficou assim. Agora o zíper. O zíper de 18 centímetros para ficar maior. E as tirinhas 14 por 6. É melhor o zíper sobrando do que faltando. Agora eu vou colocar a cremalheira do zíper encostado no tecido. Sobrando o zíper. Vou passar um calcador comum. Agora eu posicionei a agulha toda para o lado esquerdo. Depois que costura, eu vou rebater. Como é que eu vou rebater? Eu vou puxar esse tecido para cima da cremalheira, de forma que fique pegando o meio do zíper. Vai ficar uma aba um pouquinho solta, mas é assim mesmo. E agora eu rebato. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, tá vendo? Ficou soltinho assim. É desse jeito para que o zíper fique escondido. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Preste atenção para começar na mesma altura do tecido. E rebato do mesmo jeito. Puxa o tecidinho até encostar com o outro. Para ficar o zíper escondido. E rebate. Pronto, agora eu vou colocar o cursor e costurar as laterais. As laterais medem 23 por 7. Vou costurar com o pé de máquina, eu coloco direito sobre direito. Costuro, depois costuro o outro lado, eu centralizo bem. Depois que eu fiz as duas costuras, eu vou refilar, corto um pouco o zíper, não muito para não ficar tão próximo à costura. E vou refilar essas sobrinhas do zíper. Pronto. Agora eu vou dobrar o meio e fazer um pique na parte do zíper. Faço dos dois lados. Pego a frente e vou fazer um pique também, mas primeiro eu vou encontrar aqui os piques das orelhas, para que a parte de baixo fique certinho. Agora eu sobreponho a parte do zíper, encontrando os piques, coloco um alfinete. E na hora de costurar, eu vou costurando a parte de baixo. E essa tira tem que encerrar no primeiro pique da orelha, que marca onde eu vou começar a costurar a orelha. Então, ele tem que encerrar exatamente aqui. Se por acaso sobrar tecido, você não continua costurando. Você para no pique e sobra o excesso de tecido. Mas a medida que eu estou deixando, já deu certinho aqui. Não vai sobrar tecido, não. É importante que não estique o tecido de cima. Se você ficar esticando, vai sobrar, né? E depois, quando você desvirar, vai estar cheio de preguinhas. Então, é importante não esticar. Vai só encostando o tecido. Pronto, aqui, cheguei no pique, deu certinho. O pique é onde começa a orelha. Como eu sei que um lado deu certo, o outro também vai dar. Então, eu já encosto a ponta no pique do outro lado. Retrocesso e vou costurando. Pronto, encontrei as costuras de baixo. Agora eu vou costurar a parte de trás. Do mesmo jeito, eu vou ver o encontro dos piques da posição onde eu vou colocar as orelhas. E marco a parte de baixo.
Agora eu sobreponho a parte da frente, encontrando os piques e prendo com alfinete. Como eu já sei que a parte da frente deu certo, então a parte de trás também vai dar certo, porque estão cortados do mesmo tamanho. Então, ao contrário da parte da frente, que eu comecei de baixo, eu já vou começar de cima mesmo. Coloco o alfinete no começo e no final e começo a costurar. Sempre atento para não esticar o tecido de cima, nem o de baixo. É só encostando um no outro e costurando sem segurar o tecido. Só vai equilibrando. Ficar segurando o tecido acaba dando errado. Ou de cima vai ficar maior ou de baixo. Cerrei no pique da orelha. Agora eu vou costurar um tecido que fica entre as orelhas. Esse daqui eu vou deixar o molde. Você costura a parte reta na cabeça. Você vai ver no molde que tem um pique onde encerra a orelha. Então é nele que você começa a costurar. E encerra no outro pique. No molde eu vou deixar escrito exatamente o local de começar e encerrar. Quais são os piques? Pronto, costurei na frente e na parte de trás. Ficou assim, 2 buracos. Que é justo nesses buracos onde eu vou costurar as orelhas. Agora na lateral, nas duas laterais, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas orelhas, na lateral das orelhas. Eu vou entrar um pouquinho, meio centímetro, fazendo uma leve curvinha. Meio centímetro, porque é importante essa curvinha para dar um caimento legal quando botar a orelha, não ficar sobrando tecido. Com a orelha pelo direito, coloca dentro da cabeça e posiciona as costurinhas. Encontra as costuras da frente com as costurinhas da cabeça, para ficar lateral com lateral e frente com frente. Aí olha aqui o encontro das costuras. Se por acaso estiver sobrando, por exemplo, a orelha estiver mais larga, aí você tira e dá mais uma entradinha na máquina, costurando, para encaixar certinho. Depois que tá certo, o meu aqui tá certo, agora é só costurar essa boca. Vai com paciência, encontrando as costuras e encontrando a borda do tecido. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Como aqui tem algumas curvas, né, que foi feita de meio centímetro nas laterais, então é importante fazer alguns piques. Agora eu vou costurar a outra orelha. Pronto, já costurei as duas. Agora eu vou desvirar. Quando você desvirar, confere se as orelhas estão bem costuradas, não ficou nada escapulindo. Agora eu vou encher. Primeiro enche bem as orelhas. Quando elas estiverem bem preenchidas, é que se preocupa com a parte da cabeça.
Quando você encher, é bom ir apertando assim no meio. Eu gosto de ir apertando no meio para espalhar bem para as laterais. Para não ficar com aquele aspecto enrugado. Quando for fechar o zíper, tenha cuidado para não enganchar o zíper nas fibras. Prontinho. Agora eu vou fazer a cenoura. Coloquei 2 tecidos direito com direito e uma manta acrílica. As folhas eu coloquei tecido direito com direito e só. Agora eu vou costurar em toda volta. Com retrocesso no começo e no final. E vou cortar todo o excesso de tecido. Desvira. Ajeita bem as pontinhas. Agora eu vou colocar dentro da cenoura. Na parte de cima, a parte mais larga, eu vou posicionar ela para dentro. E de olho mesmo eu vou olhando aqui se ela está bem centralizada na parte de cima. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Depois que costura, corta o excesso. E separo apenas o tecido de fora. Vou esfregando assim com o dedo até sentir que eu estou pegando apenas um tecido. E corto. Depois que eu corto, eu desviro. Pronto, depois que desvira, agora eu vou fazer pontinhos X. Vou usar uma linha de crochê da mais fina, ou pode ser uma linha de bordado. Vou fazer o nozinho em apenas um dos lados do fio. Vou marcar a cenoura com 3 pontinhos em cima, 2 embaixo e 1 mais abaixo. 3, 2, 1. Por trás eu coloco o nozinho da linha e vou fazendo X. Faço um X e já passo para o próximo pontinho. Esses pontinhos ficam no meio do X. Aí vai ficaram 3 X em cima, 2 no meio e 1 embaixo. Agora na parte de trás eu encerro, fecho essa abertura. Aqui eu encerro com um nozinho. E agora eu vou costurar na cabecinha do coelho. Eu vou costurar com pontinhos, mas você pode colocar cola quente. Agora, para ficar bem firme com a cola quente, não tira antes que esfrie. Fica esperando a cola esfriar para ficar bem preso. Mas eu vou fazer pontinhos. Vou fazer 2 pontinhos aqui na parte de cima. Um mais para a lateral e o outro também, mais para a esquerda e um mais para a direita. Veio por dentro da cenoura
mais pra cá e agora eu faço outro pontinho. Você pode também escorregar a agulha por dentro da cenoura e fazer os pontinhos de baixo. O molde, o link de acesso ao molde em PDF eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser baixar, tá bom? E se vocês tiverem redes sociais, me sigam lá no Instagram, que eu vou gostar de ver vocês por lá. Tchau!